Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Shalom. Que a graça, o amor, a bênção, o favor de Deus possa estar fluindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em todo o tempo. É uma alegria, uma honra estar aqui nessa comunidade, nessa igreja, nesse tempo de uma forma tão especial. Eu tenho um carinho muito especial pelos seus pastores, né? Deus tem nos conectado e, na verdade, uma das coisas que eu tenho aprendido que os amigos de verdade, você não precisa estar todo dia junto com ele, basta que ele esteja todo dia no seu coração. Isso é que importa, nas suas orações, nas suas intenções, porque nós temos muitos relacionamentos no reino, glória a Deus, temos comunhão como corpo de Cristo, temos relacionamentos, mas amigos de verdade são alguns, né? Amigos, companheiros, gente que inspira a gente que confronta a gente que estica a gente. E eu louvo a Deus por poder ter os vossos pastores como amigos. Eles já têm ministrado na nossa comunidade, e uma das coisas que quero fazer pública aqui é a gratidão, né? Que eles me honraram publicamente estar lá nos meus 50 anos, né? Eu completei 50 anos no dia 9 de outubro, apesar de parecer que não tem nem 40, né? Mas dia 9 de outubro eu completei 50 anos e lancei meu livro também, quero depois apresentar para vocês. E eles estavam lá com a gente, foi um tempo muito precioso e marcou muito. Quero dizer para vocês, foi muito importante para mim a presença de vocês naquele momento especial. E eu já estive ministrando aqui na escola de missões, né? Foi um tempo muito bom também. Eu saí daqui muito encorajado em ver aqueles adolescentes, aqueles jovens ali sendo exposto ao chamado, ao propósito de Deus para as nações, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu sei que as sementes estão sendo plantadas e elas vão ser colhidas no tempo de Deus, já estão acontecendo com certeza, porque às vezes nós só focamos quando uma árvore ela está frondosa e dando frutos. Nós não entendemos que o processo do trabalhar de Deus começa por raízes fortes, saudáveis. Deus trabalha primeiro nas raízes, Deus traz saúde às raízes, para que então tenha o tronco, as folhas, as flores, e para que depois venham frutos saudáveis. Que não basta dar fruto, tem que ser fruto saudável, tem que ser fruto realmente que faz toda a diferença. E isso é importante. Honre a sua igreja, honre os seus pastores, honre o lugar onde Deus tem plantado vocês. Essa cidade tem muita promessa de Deus e elas passam por vocês, né? É muito importante entender isso. E eu estou também acompanhado da minha querida esposa. Queria que ela colocasse em pé. Essa é a mulher mais linda do planeta e mais sortuda também, né? Que casou comigo. E é uma companheira. Deus tem dado a ela também esse encargo apostólico. Ela tem liderado um trabalho com crianças, com mais de 150 crianças lá no bairro do Guarituba, crianças em situação de vulnerabilidade social. Ela tem estado lá de tempo integral, deixou um concurso público para poder servir debaixo desse propósito. São quase 100 famílias atendidas, 150 crianças atendidas, e vivendo pela fé, vivendo milagres, aquilo que Deus tem. Mas além de tudo isso, lá na igreja eu costumo dizer que ela pastoreia e eu prego, né? Ela cuida de tudo e eu vou lá e prego. É bem esse o desafio. Louvo a Deus pela vida dela, que tem cuidado da área de ensino da igreja, também das mulheres da igreja e do pastor da igreja, e lidera a célula também. Esse é um desafio todo o tempo que nós temos. E está comigo também um casal de discípulos, queria que ficasse em pé, o Jorge e a Josi. Eles são os nossos líderes conosco junto da célula, anfitriões de uma célula cheia de vida lá em Pinhais também.
Deus abençoe, são líderes conosco na igreja e grandes desafios aí, a gente crê realmente que Deus tem grandes coisas para fazer através deles. Já tiveram conosco no culto hoje, vão me ver pregar de novo, né? E eu acho que eu vou pregar a mesma mensagem de manhã, quem sabe era para eles. Mas aleluia, obrigado irmãos, é bom estar aqui. Eu só falar um pouquinho do meu livro, rapidamente. Eu já tenho participado de alguns outros livros, mas sozinho esse é um livro que Deus me deu o privilégio de escrever esse ano. É um livro com 50 reflexões, diante de Deus ter me dado um chamado, um propósito. Uma das coisas que Deus tem me feito, e é o que eu vim fazer aqui também, é trabalhar debaixo de uma perspectiva de inspirar, encorajar e impulsionar o corpo de Cristo para seguir em frente. Em dias tão difíceis, de tantas notícias ruins, em dias que a gente ouve falar de guerra, como a guerra na Ucrânia, de um terremoto que ceifou talvez mais de 30 mil pessoas, ou além disso, na região da Turquia, e diante de tantos desafios, nós precisamos todos os dias sermos encorajados a seguir em frente, sim ou não? Todos os dias. E Deus tem me dado esse desafio de estar recebendo o Senhor, compartilhando com o Senhor, ativando chamados, propósitos, destino. E esse livro tem essa expectativa de ser sementes de inspiração. Se você quiser adquirir, vai ter uma mesa ali atrás. Esse livro, ele tem um objetivo, um propósito. Ele já chegou na África para os pastores lá, de forma sendo semeada, tem sido enviado os pastores na África. Ele tem sido distribuído gratuitamente em hospitais onde há pacientes em situação terminal, pacientes lutando com câncer, com outros problemas. E eu tenho recentemente deixei uma caixa mesmo disponibilizada para esse ano ele vai entrar no sistema carcerário. Ele tem o objetivo de entrar no sistema carcerário para que pessoas que estão ali em situação de reclusão possam também receber uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento. Então, você comprando esse livro, você está ofertando para a obra missionária. Eu, além de pastorear a comunidade renovada de Pinhais, eu também lidero o presbitério das Araucárias do Sul. Nós somos da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil e temos algumas igrejas no litoral e aqui em Curitiba que estão debaixo da nossa liderança. Eu faço parte também da missão Mãos Estendidas. É uma missão onde nós estamos em 4 países da África: Moçambique, Malawi, Zâmbia e Zimbábue, onde nosso chamado é de treinar e capacitar e enviar recursos para os missionários locais, os pastores locais. Nosso desafio não é necessariamente enviar missionários daqui para morar lá, mas enviar missionários daqui para treinar e capacitar, e investir nos missionários nativos para que eles possam desenvolver o trabalho lá. E nós temos cerca de 300 igrejas e todos os anos, além daquilo que nós fazemos mensalmente, enviando recursos para o sustento, para a construção de novas igrejas, para que o evangelho possa ser pregado, nós investimos no treinamento, na capacitação. Todos os anos nós temos 2 seminários, um no meio do ano e outro no final do ano. Durante uma semana, há uma imersão de um seminário de capacitação teológica bíblica, onde os pastores recebem de Deus ensino, ministração. Realmente já fazem vários anos que nós temos ido lá, e cada vez que vamos nós vemos o avanço, Deus fazendo aqueles homens crescer. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o desafio é tão gigantesco. Às vezes a gente reclama de algumas coisas aqui, né? Mas o desafio é tão gigantesco que as primeiras viagens que eu estive lá, então alguns pastores se apresentavam e você falava assim: não é possível que esse irmão seja pastor. Aí talvez você fale assim: por quê? Na verdade, alguns pastores se apresentavam como se eles estivessem indo de uma guerra, com umas camisetas furadas, às vezes com um sapato de um modelo num pé, e no outro pé o sapato de outro, sabe?
Então, naquele calor de quase 40 graus, às vezes eles estavam vestidos de terno, que eram 3, 4 números maiores do que eles, que é o que tem, é o que a gente tem. Então eles se apresentam da melhor forma possível, porque nós temos cerca de 300 igrejas lá, mas são nas aldeias, são nos lugares mais distantes, são nos lugares mais difíceis, lugares acessados às vezes apenas de bicicleta ou a pé ou a cavalo. E nós, um dos processos, de todos os processos que nós temos, treinamento, cuidado com as crianças, nós investimos em centros infantis lá, nós temos 2 centros infantis, onde nós atendemos mais de 600 crianças, e além do cuidado com as crianças, investimento nesse processo, nós temos o investimento também nas igrejas que são feitas muitas vezes de pau a pique, aquelas choupanas realmente, são momentos desafiadores. Quem sabe um dia eu venho aqui só para falar da missão, né? Quem sabe vem aqui para levar o seu pastor para lá também, para um desses nossos treinamentos lá, vai ser uma alegria. Às vezes nós vivemos num tempo que o apostólico é só título, né? Mas a gente precisa realmente entender esse processo, que é cuidar dos necessitados, é plantar igrejas aí para missões. Mas nós também temos aberto poços artesianos, água para as comunidades, porque eles têm dificuldade com isso lá. E nós também distribuímos bicicletas nas aldeias. Às vezes é o tudo que eles têm. A bicicleta é o transporte do pastor, que roda até 80 quilômetros às vezes para atender uma família. Às vezes quando alguém passa mal, o pastor coloca a pessoa na bicicleta e sai correndo para o povoado onde tem algum atendimento mais próximo. E por último, esse ano, o que passou, nós tivemos uma alegria de fazer algo que nem parece tão espiritual, né? Mas uma igreja parceira nossa nos Estados Unidos teve uma direção, falou assim: nós gostaríamos de ajudar na educação, mas como que nós poderíamos fazer? A missão entendeu que se a missão descobriu que os professores das escolas, eles tinham grande dificuldade para chegar nos lugares, para dar aula para as crianças, porque eles tinham que ir a pé, dependiam de vários fatores. Daí foram distribuídas várias bicicletas para os professores da escola do ensino público na África. Talvez pergunta-se, mas o que a missão espera em troca? Nada, absolutamente, só cumprir o ID de Jesus. A missão teve que pedir autorização, eles ficaram assim, mas o que vocês querem em troca? Nada, absolutamente. Nós queremos ser igreja, nós queremos poder entender que a educação também transforma a vida das pessoas, e que aqueles que estão dando a sua vida para cuidar, para educar, para ensinar, se o governo não pode dar, se eles não têm recursos, nós queremos de alguma forma abençoar. Vocês sabem o que é o impacto que a gente causou na sociedade? Sabe o que é o barulho que surgiu a respeito assim? Mas como assim? Alguém chega e dá alguma coisa sem querer nada em troca? Assim é o Evangelho. Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. E muitas vezes a gente pensa que o espiritual é só a gente abrir a Bíblia e pregar a palavra, só distribuir um folheto. Eu tive o privilégio de participar de muitas distribuições de Bíblias lá. Talvez a nossa missão tenha sido a que mais distribuiu Bíblias ali em Moçambique. Numa única vez, nós recebemos uma oferta de um irmão que ele chegou ao final da vida e ele tinha recursos, e ele disse assim: eu quero fazer a diferença no final da minha vida. E ele deu 30 mil libras. 30 mil libras, se você multiplicar mais ou menos por 7, 210 mil reais. Nós compramos todo o estoque de Bíblia da Sociedade Bíblica de Moçambique, todo o estoque, ainda ficou, sei que foram 20 mil Bíblias compradas e distribuídas. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi. Os pastores, cerca de 200 pastores que estavam no seminário, cada um levou até 30 Bíblias para a sua igreja. Igrejas que antes sequer o pastor tinha Bíblia. Quando nós chegamos para lá, os pastores, cada um ficava um pouquinho com a Bíblia. Um ficava na segunda, outro ficava na terça. Ou seja, havia uma Bíblia para 3, 4, 5 pastores em algumas aldeias. De repente,
nós começamos a colocar Bíblia não só na mão dos pastores, mas na mão dos jovens, daqueles que estavam ali desejosos, Bíblias no dialeto, Bíblias que realmente ia fazer toda a diferença. Eu tive o privilégio de estar lá o dia que chegou o caminhão, de ajudar a descarregar o caminhão com 20.000 Bíblias. Minha esposa esteve comigo também. Foi assim, algo assim, sabe, meu coração fica quebrantado nesse sentido. E eu quero dizer para você que eu falei para você de uma igreja nos Estados Unidos, falei para você de um irmão que tinha um recurso no final da sua vida, destinou recurso, mas eu quero dizer para vocês, são pontos isolados. Quem sustenta a obra missionária lá mesmo são irmãos e irmãs que às vezes ganham salário mínimo, pessoas que simplesmente têm paixão e falam: eu quero doar 2 Bíblias, eu quero doar uma bicicleta, eu quero fazer parte desse processo, não consigo doar uma Bíblia, eu quero doar meia Bíblia, como é que eu posso fazer? Então eu quero dizer para você, a obra missionária se faz dessa maneira. Eu não estou aqui pedindo oferta, só dando testemunho para encorajar você. Eu não sei os trabalhos que essa igreja tem apoiado, mas apoie o projeto missionário. Só quero dizer que isso é minha vida, é o meu coração, é aquilo que a gente pode fazer. Então, queridos, quando nós podemos fazer algo para Deus, nós temos que fazer de forma urgente. Não fique esperando para amanhã, para depois e para depois. Quando eu tiver, quando eu puder. Quem sabe a semente que você planta hoje na vida de alguém é exatamente o que você precisa para colher amanhã de Deus. Você semeia em vidas, muitas vezes você colhe em recursos, colhe em oportunidades, colhe em parcerias. Deus providencia um Boaz na sua vida para ser um resgatador. Deus providencia algo poderoso. Então nós precisamos entender que é essa a chamada de Deus. O tempo urge, o mundo está no fim, são guerras, rumores de guerras, terremotos, são furacões, são situações as mais terríveis possíveis que têm acontecido, mas a igreja do Senhor, ela está firme e forte, cumprindo o seu chamado e o seu propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Então, se você quiser adquirir o livro, está ali atrás, R$25, você, se não tiver, você dá a oferta que você puder, mas leva para casa um livro. Vai abençoado. O importante é você viver o plano de Deus. Deixa eu compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Pastor, daqui até quantos minutos eu tenho daqui para frente? Fala baixinho para mim. Eu já fui na metade do que eu tinha no meu tempo, eu sei. Eles não me viram pregar ainda, quem sabe? Não tenho nem 10 minutos. Mas perfeito. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Nós tivemos uma celebração pela manhã lá na nossa igreja hoje, que eu saí estremecido assim, foi um tempo muito precioso de Deus. Eu tenho certeza que não vai ser diferente do que Deus tem para fazer, o que Ele já está fazendo aqui no nosso meio hoje. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos, numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E eu respondi: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado,
E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, e formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Espírito Santo, eu estou disponível para aquilo que o Senhor tem para ministrar, mas eu sei que essa palavra, esse texto bíblico já trouxe a palavra que o Senhor tem liberada sobre esta igreja. E em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor ainda quer trazer de encorajamento, aquilo que o Senhor quer trazer de esperança, aquilo que o Senhor quer trazer de ativação sobre esse rebanho, que venha segundo a tua vontade. Eu quero ser apenas o teu canal para fluir na tua presença neste lugar, em nome de Jesus, amém. Eu não sei se chegou o PowerPoint, pastor. Eu mandei no seu WhatsApp. Não chegou? Não tem problema não. Vamos sem. Nós estamos num momento decisivo da igreja na história, na terra em que nós vivemos. Nós temos chaves espirituais que determinam, estabelecem para nós o propósito de Deus nas nossas vidas. Hoje eu queria falar com vocês sobre o seguinte tema: um futuro cheio de esperança. Um futuro cheio de esperança. Quando nós olhamos tudo ao nosso redor, quando olhamos as realidades, as circunstâncias, as situações, por vezes nós ficamos pensando assim: será que tem um futuro? Quando você olha para o momento político da nação, para todas como as coisas transcorreram, quando a gente olha para as outras nações, quando a gente olha para essa geração de jovens, adolescentes, tudo aquilo que eles estão sendo expostos, e quando a gente olha muitas vezes para a igreja, às vezes nós ficamos nos perguntando: mas há esperança diante de todos os quadros? O texto que lemos nesta noite traz realmente um momento desolador, quando o profeta, Deus o toma e leva-o em espírito para que ele possa olhar de um outro ponto de vista o quadro, a situação que estava o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, aqueles os quais carregavam o nome do Senhor. Parece muitas vezes uma metáfora
do que é a igreja, do que a igreja vive. Às vezes eu gosto de olhar para esse texto de Ezequiel, mas para mim mesmo, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente diz: Senhor, quando eu olho para algumas áreas, para situações que eu tenho vivido, eu vejo um vale de ossos secos, um lugar de desespero, de dor, de sofrimento, um lugar que tem talvez uma história de um passado, mas não tem uma perspectiva nem do presente, muito menos do futuro. E o Senhor leva o profeta e diz para ele: olhe, e ele olha, o que você vê? E ele diz assim: eu vejo um vale de ossos secos. Já não aconteceu com você? O Senhor fala assim: olha para a sua família, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Olhe para as suas finanças, o que você está vendo? Um vale de ossos secos. Olha para os seus sonhos, o que você está vendo? Eu não consigo ver nada que tenha vida nos meus sonhos. Às vezes a vida é tão dura, as circunstâncias são tão difíceis, as guerras foram tão grandes. E eu quero dizer para você que não foi uma, nem duas, nem três, mas de olhar para o meu ministério, de olhar para a igreja que eu pastoreava, de olhar e nem eu tenho esperança, nem ter, ou seja, falar assim: como é que pode desse vale de ossos secos sair alguma coisa? E o Senhor, ainda de forma muito perspicaz, eu gosto muito da palavra, porque o Senhor olha, o que você está vendo? Um vale de ossos secos. E Ele pergunta: é possível esse vale de ossos secos ter vida? Se fosse alguém que não tinha intimidade, conhecimento do Senhor, vai falar assim: está de brincadeira, já está tudo seco, não tem nenhuma perspectiva. Mas como Ele sabe, o Deus conhece o Deus que Ele serve, Ele fala assim: o Senhor é que sabe. Às vezes, irmãos, a gente precisa responder as perguntas para Deus, não com negatividade, nem com medo, nem com relação, com respeito a como os nossos olhos estão vendo, mas tem que ser conforme nós vemos o nosso Deus. Conforme nós vemos o nosso Deus. Isso não é vale de ossos secos, essa é a minha família bonita e abençoada. Pode deixar um pouquinho, deixa eu só mostrar lá, eu tenho que falar dos meus netos, senão não fico bem. Já era. Isso, essa é minha família. Nós somos em 10, né? Nós somos em 10 componentes. Eu tenho 2 filhos, 2 rapazes e uma menina. E agora eu tenho mais um filho que é meu genro, né? 3 netos. 11, nós somos 11. É que está crescendo o negócio, né? E glória a Deus, essa minha família abençoada, todos servem ao Senhor, todos têm ministério, né? E essa semana mesmo eu estava no meu propósito de oração, um dos meus filhos foi lá com o meu neto, e ele estava lá, passou a noite comigo lá na igreja, sentou na minha mesa e disse: essa vai ser minha mesa, essa é a minha mesa, eu vou ser o pastor dessa igreja. E não sabe ele, né, que essas profecias se cumprem, e como é forte. Tem 3 aninhos, né? Essa foto é até no aniversário de 3 anos dele. Mas ore por nós, se você lembrar de nós, ore por nós, pela nossa família. Deus tem sido muito generoso conosco, não sem lutas, não sem batalhas, não sem guerras, mas Deus tem sido generoso conosco. Mas vamos seguindo. Quando nós estamos então diante de algumas circunstâncias, nós precisamos olhar e falar a respeito das circunstâncias, não a respeito de como as vemos, não como nós sentimos no nosso coração, mas na perspectiva de Deus. Ele olha para Deus e Deus pergunta: o que você vê? Um vale de ossos secos? Pode ter vindo, o Senhor é que sabe. Ou seja, nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Essa declaração do profeta fez toda a diferença, porque era um homem que cria, era um homem que sabia que o Deus que ele servia, ele podia tanto formar alguém do pó da terra, o homem do pó da terra, como ele podia restaurar, ressuscitar, reconstruir, refazer tudo aquilo que estava para ser feito. E aí, diante dessa perspectiva, então Deus o levou e ele começou a ver alguma coisa. Ele diz: profetiza, começa a profetizar. Então a diferença está exatamente nisso, a gente saber que quando Deus tem algo para dizer através da nossa boca, isso vai acontecer e pode acontecer e realizar através de nós. Nós estamos entendendo uma coisa, nós estamos em busca da presença de Deus. Eu percebo que essa igreja está em busca da presença de Deus, porque é tudo que importa. Nós
entendemos que o que promove as conquistas é a fé que nós temos em Deus. Diante disso, nós precisamos entender que olhar para o futuro independe do quadro que nós estamos vendo hoje. Ter fé e esperança no futuro independe das circunstâncias socioeconômicas, políticas, independe de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu quero declarar: existe um futuro cheio de esperança para aqueles que confiam em Deus, que servem a Deus. Há um futuro cheio de esperança para essa comunidade, para esta igreja. Os dias melhores não foram os que vocês viveram no passado. Os dias melhores são aqueles que vocês estão vivendo hoje e estão adiante de vocês. Mas para isso, Deus está na perspectiva de profetas que possam olhar e Deus perguntar: é possível vir vida sobre esses ossos? O Senhor é que sabe. O que o Senhor disser que é para acontecer, vai acontecer. É muito importante que todos se propõem a entender que a nossa boca, ela precisa ser profética e não maldizente, e não murmuradora. Nós precisamos declarar aquilo que nós queremos ter na nossa vida. Não é força, não é força do pensamento, não é força da palavra positiva, não, é força da palavra de Deus. Sabe, quando Deus criou você, Deus criou o homem, Ele soprou no homem o seu fôlego de vida. Há dentro de nós algo que nós podemos liberar pelo poder da palavra. Deus criou todas as outras coisas, e eu quero dizer para você, esse poder Ele já soprou dentro de você. É o ruá de Deus, é o Espírito Santo, é o fluir, é o vento de Deus, é o sopro de Deus na nossa vida. Agora, nós precisamos entender algumas coisas. A palavra, ela promove a fé. A fé promove a visão. E a visão promove a conquista. A palavra de Deus, ela promove a fé. A palavra, ela faz com que seja conduzida aquilo que nós queremos e desejamos. Então a palavra promove a fé promove a visão, e a visão promove a conquista. Essas três coisas não pode faltar na vida de um profeta. Não pode faltar a palavra de Deus, não pode faltar a fé, porque você não pode liberar palavras as quais você não crê nela. Você não pode faltar a fé, e para um profeta não pode faltar a visão. Não existe profeta sem visão. Profeta cego, na verdade, não consegue ver o que Deus está revelando, mostrando, não consegue dar também a visão para o corpo de Cristo. Por que nós somos chamados para ser uma igreja profética? Por que nós precisamos ser profetas? Porque nós profetizamos porque as palavras chegam antes dos nossos pés. As suas palavras, elas chegam antes dos seus pés. As suas palavras, os seus decretos, as palavras que você libera, chegam antes mesmo que você vai chegar. Vamos ver o seguinte: você está num propósito de alcançar uma família para Jesus. Antes de você ir lá na casa, antes de você apresentar o plano de salvação, antes de qualquer coisa, você precisa começar a fazer a declaração. Antes de que a sua família toda seja alcançada pela salvação, você precisa liberar com as suas palavras. As suas palavras chegam antes dos seus pés. É essa a ação profética de Deus através das nossas vidas todo o tempo. Então, mesmo diante de um vale de ossos secos, a palavra profética trouxe vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos exatamente isso. Sabe por quê? Porque sempre há esperança para aqueles que são da fé. Sempre há esperança para aqueles que creem. Sempre há esperança para aqueles que estão firmados naquilo que Deus diz e não nas circunstâncias. É importante a gente entender isso. E quando nós olhamos por que nós somos chamados para ser uma igreja profética? Porque a profecia, ela restaura
ela nos leva, ela restaura a esperança de um futuro glorioso. A profecia nos faz realmente ver que conforme nós vamos liberando as palavras, conforme nós vamos caminhando pelo que Deus diz, uma das coisas que nós vamos perceber é o Senhor nos ensinando que a gente coloca o pé e o mar se abre. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Deus diz: diga ao meu povo que marchem. Mas Senhor, o mar está à frente, como é que vai ser isso? Diga ao meu povo que marchem. Então, independente do que você está fazendo, pela fé, obediente, vá na direção do que Deus tem falado para você. Eu tenho certeza que se o pastor Márcio não tivesse dado passos de fé, essa igreja talvez não tinha conseguido construir nem os fundamentos dela. São os passos de fé, sabe? Pelo que ele me falou agora, os passos de fé foram essas cadeiras aí, né? Os passos de fé são desafios que nós vamos vivendo, são os passos de fé, lugares. Todas as vezes que eu fui para a África, meu irmão, foram passos de fé. O Senhor fala assim: vai, esse ano eu estou coração batendo forte de novo para ir. E aí você vai vendo uma série de circunstâncias, situações. No meio da pandemia, eu fui e foi desafiador. Era máscara, era fazer teste de Covid em cada aeroporto que chegava, e era sempre aquela situação: será que o teste chega antes da gente conseguir embarcar? Porque se não chegar o teste, a gente não consegue embarcar. E o teste, meia hora antes, chega um e-mail dizendo assim: está aqui o teu teste, está negativo, pode viajar. Mas você vai, você faz, você realiza. Você compra as passagens no cartão de crédito, depois você fala assim: Senhor, né? São essas coisas que vão acontecendo. A profecia, ela restaura a esperança de um futuro glorioso. Quando Ezequiel é levantado como esse atalaia para compartilhar boas novas, não eram simplesmente boas novas fáceis de compartilhar, não, eram de restauração. Deus vai fazer tudo novo. Apesar do Senhor ter me dado a direção de liberar essa palavra, eu quero dizer para você, quando hoje à tarde, quando eu perguntava para o Senhor algumas coisas, uma das coisas, pastores, que Deus falou sobre esse lugar aqui é sobre novos começos. Não é sobre recomeço, é sobre novos começos. Recomeço é recomeçar alguma coisa que parou. Novos começos é muitas vezes deixar para trás alguma coisa que parou e começar algo novo, algo do jeito que Deus traz. Então eu não sei exatamente, eu só sei que o Espírito Santo me faz trazer exatamente esse momento da palavra para dizer que Deus tem novos começos para esta igreja, para esse ministério, para aquilo que Deus tem, novos começos, fazer coisas do jeito diferente como nunca foi feito antes, fazer coisas que nunca foram feitas antes, porque Deus vai levar a lugares também que vocês nunca foram antes, e nas asas do Espírito. Sim, Deus está levantando aqueles que não dormem para levantar aqueles que não acordam. Vocês entenderam? Deus está levantando aqueles que não dormem para levantar aqueles que não acordam. Porque tem gente que não dorme, não importa a circunstância, ele está ali sempre ligado no que Deus tem para fazer, ele não para. Mas tem gente que não acorda nunca. O mar chacoalha o barco, as tempestades vêm. Deus, muitas vezes, queridos, as pessoas não entendem que as provações que alguns estão passando é o grito de Deus para chamar a atenção. Às vezes Deus tentou de todas as formas, às vezes Deus tentou numa brisa suave despertar a pessoa, aí o nego fala: ai, que fresquinho que está, daí ele dorme mais. Aí de repente Deus faz um barulho ali, e ele coloca um tampãozinho no ouvido: eu quero dormir mais. E aí de repente vem o barco, está para afundar, e fala assim: não tem mais o que fazer mesmo, eu vou dormir na eternidade. Mas Deus está levantando aqueles que não dormem para despertar aqueles que não acordam, porque Deus precisa de todos nesse tempo. Deus conta com todos para esse propósito, aquilo que Ele quer fazer.
Os sentinelas de Deus, eles não estão anestesiados aí com as coisas do mundo, eles não estão distraídos com as coisas aí do mundo, mas eu quero dizer para você, esse mundo sem esperança que quer falar de miséria, nós vemos aí esse novo governo que entrou, que só fala que no Brasil tem fome, 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 são 120 milhões de pessoas passando fome, e não sei o que, é um desespero total, parece que está tudo acabando, vai acabar todas as coisas. Eu quero dizer para você, Deus continua no seu trono, Deus está no controle de todas as coisas. Nosso reino não é aqui da terra, nós somos cidadãos dos céus, e nós viemos para mudar a história que está ao nosso redor, e nós olhamos para o vale de ossos secos, e nós dizemos, conforme a palavra que o Senhor tem me dado, eu vou profetizar sobre esse vale de ossos secos, vai voltar a ter vida, vai voltar a viver. Sim, nós precisamos ter esse discernimento espiritual sobre a nossa vida. Nós precisamos estar acordados, olhando, entendendo os movimentos de Deus. Nós precisamos estar como sentinelas apostos, olhando também o movimento do inimigo, para que a gente possa se precaver, para que a gente possa se preparar. Mas não há discernimento espiritual sem intimidade. Não há discernimento sem intimidade. Você só consegue ter discernimento espiritual se você tiver intimidade com Deus. A intimidade do Senhor, os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam, os quais Ele dará a conhecer o teor da sua aliança, a profundidade, tudo aquilo que Ele tem para fazer e realizar. Porque Deus diz assim: esconderia eu, deixaria de contar para os meus amigos o que eu hei de fazer? Quando você tem intimidade com Deus, quando você tem amizade com Deus, Ele não deixa de revelar e mostrar para você o que está diante de você. E é por isso que nós precisamos entender esse propósito de Deus na nossa vida. Nós só podemos antecipar as circunstâncias, as situações que estão ao nosso redor se a gente estiver conectado com Deus. O homem distante de Deus é como um peixe fora d'água. Peixe fora d'água sobrevive, morre e apodrece. O homem diante de Deus é como um peixe fora d'água. Por isso que nós somos chamados para ser o povo da aliança, o povo do relacionamento. Agora, para encontrar a esperança de um futuro vitorioso, eu quero dar algumas direções para você aqui. Primeiro, busque ter uma experiência profunda com Deus. Busque ter uma experiência profunda com Deus. Olha o verso 1 do capítulo 37, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos secos. A pergunta para nós aqui é: Ezequiel tinha ou não tinha intimidade com Deus? Para que a mão do Senhor estivesse sobre ele, para que pelo Espírito ele fosse tomado, é porque ele não precisou fazer vários caminhos, ele simplesmente tinha uma intimidade que Deus falava com ele como quem fala com um amigo. Dessa forma, ele, nessa experiência profunda com Deus, ele teve uma experiência profunda. Talvez no primeiro momento ela era assoladora, era aterrorizante, porque deixa eu perguntar para você: se Deus de noite pegar você e levar você para um lugar e você vê lá milhares de ossos secos, parece filme de terror, né? Parece aqueles filmes que acabou a terra e sobreviveu alguns em algum lugar, e nessas situações. Mas sabe, às vezes quando Deus te levar para esses lugares, não se assuste não. Não se assuste não, só simplesmente esteja atento para o que Deus tem para falar com você. Pergunte: Senhor, o que é que significa, qual é o resultado? Porque também uma coisa que nós, por mais aterrorizante que seja uma visão que Deus der a você, quando Deus mostra e revela aos seus profetas, é porque Ele tem uma solução através dos profetas para essa realidade.
Não pense você, porque algumas pessoas têm sonhos, visões e tudo mais, e chegam para mim e jogam no meu colo. Fala, o que o senhor vai fazer com isso? Eu falei, eu posso ajudar você a discernir alguma coisa, mas se Deus quisesse falar para mim, Ele tinha me dado essa visão. Deus está falando com você. Então, preste atenção nisso. Compartilhe sim com seus pastores, com seus líderes, não há nenhuma dificuldade nisso, mas não fique esperando que eles também tenham um discernimento. Vai buscar o discernimento de Deus, na sua intimidade com Deus também. Nós podemos ajudar a você encontrar alguns caminhos, mas se Deus mostrou para você, é porque Ele está querendo fazer com que você seja a solução para esse problema, para uma determinada realidade, uma determinada situação. Está comigo, irmão? Está comigo? Então é importante a gente entender esse processo. É a intimidade com Deus que vai levar você a profetizar. Mas uma coisa é certa, você não está no vale para morrer, mas você está no vale para profetizar. Deus te leva para o vale não é para te destruir, nem para morrer, mas para profetizar. Às vezes você acha, eu nem mereço estar nesse vale, mas o Senhor te leva, porque ali você vai mudar a realidade desse vale pelo poder da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Porque passando por esse vale, às vezes a gente passa por um vale coletivo, às vezes a igreja toda passa pelo vale, às vezes a gente passa por um vale familiar, às vezes a gente está nesse vale, mas eu quero dizer, olhe e saiba que o Senhor diz assim, eu sei quais os pensamentos que eu tenho para vocês, são planos de paz, são planos de esperança, são planos de dar a vocês um futuro, e é o futuro que vocês desejam. Então se há um vale aí, você precisa começar a profetizar, e quanto mais você demorar para profetizar, mais tempo você vai ficar nesse vale. Talvez você está perguntando, por que tanto tempo nesse vale? Porque a tua boca ainda não se tornou uma boca profética, porque você não começou a declarar a mudança, a transformação que Deus vai fazer e realizar nas pessoas que estão nesse vale junto com você, nas pessoas que estão passando por esse vale. Agora, quando Deus está com você, a experiência sempre será de vida e não de morte. Escute isso, quando Deus está com você, a experiência é sempre de vida e não de morte. Sabe por quê? Deus não é coveiro, Deus é aquele que, Ele é parteiro, sabe? Ele é parteiro, é aquele que sempre vai gerar vida, vai trazer soluções, vai trazer oportunidades. Sabe, então nós precisamos entender isso. Tem profeta coveiro e tem profeta parteiro. Aí qual que você vai escolher ser? Você já viu profeta que só prega desgraça? Eu conheço pessoas que eles têm até um conceito errado no processo da profecia, e fala assim, quando um pastor vem na igreja e só fala coisa boa, eu não acredito muito não, porque Deus fala muito de juízo. Deus fala de juízo para restauração. Deus fala muito de juízo para trazer promessa. Então tem gente que fala assim, eu não acredito em palavra profética que não venha alguma repreenda de Deus para a minha vida. Meu irmão, Deus usa já todas as circunstâncias do mundo para nos punir, para nos tratar, para nos purificar. O fogo das dificuldades, das lutas, o fogo das perseguições, tantas coisas aí. Eu quero dizer, há momentos assim que tudo que Deus faz é enviar um profeta para trazer palavra de esperança para nós. É isso que eu vim fazer aqui nessa noite, para dizer que há um futuro cheio de esperança, de oportunidades, de milagres, de favor, de graça, a partir da tua fé, da tua visão e da tua autoridade para dar ordens para as realidades mudarem, para as circunstâncias que estão ao seu redor mudarem, para sair da apatia do lugar que está. Mas eu não tive o discernimento. Faz igual o profeta, diz, o Senhor é que sabe. Então diz, Senhor, se é para profetizar aí, o Senhor diz, profetiza para esse vale de ossos secos. Há alguns níveis da profecia. Ele primeiro profetiza e os ossos começam a se juntar. De repente, através da profecia, esses ossos têm tendões, eles cresce pele, de repente, como um grande exército, está posto aquele vale, já não é mais um vale de ossos secos, mas é um vale cheio de pessoas. Aí, de repente, o Senhor diz assim, mas falta alguma coisa? O profeta, ele está conectado, ele falta sim, Senhor. Está em pé, o milagre aconteceu, estão todo mundo aí,
mas falta o Espírito sobre eles. O que nós precisamos entender é que às vezes nós trabalhamos muito na vida das pessoas, tentando reconstruir áreas, reconstruir casamento, reconstruir finanças, reconstruir caráter, reconstruir um monte de coisa. Nós trabalhamos no discipulado, nós trabalhamos no evangelismo, muitas coisas. E as pessoas vão sendo reconstruídas e de repente elas estão bonitinhas, arrumadinhas, mas não acontece muita coisa mais. Sabe por quê? Porque sem o Espírito de Deus nós não vamos a lugar nenhum. E aí o que acontece? Nós precisamos então soprar o Espírito, manifestar o Espírito. Isso só vem através da revelação dos céus, de uma vida de oração, de uma vida de entendimento da palavra, de uma vida que não permite nem nós, nem os outros ficarem apáticos, paralisados diante das circunstâncias e das situações. Deus é aquele quem leva você, que libera a profecia, é Ele que sustenta também. O versículo 3 e 4 diz: Ele perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor. Aqui está a chave, ele diz, o Senhor é soberano. O que o Senhor disser vai acontecer. O que o Senhor falar vai acontecer. O Senhor é soberano. Então, irmão, é isso. Quando a gente ora e diz que o Senhor é soberano, Ele é soberano para dizer e para acontecer o que Ele disser. Porque um soberano é aquele que nada sai diferente do que Ele diz. O que diz é ordem, uma palavra de ordem. E aí o profeta diz, ó soberano Senhor, Tu sabes. Então ele diz, então profetiza esses ossos, diga para que eles ouçam a palavra de Deus. Aí tá, ouviram a palavra de Deus. Então primeiro a obediência. Eles ouvem e eles têm o processo da obediência sendo instalado e acontecer na vida deles. Uma experiência profunda, ela parte sempre do ouvir. A palavra do Senhor diz assim: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Quantas vezes você escutou as promessas de Deus, mas não ouviu? Escute, tem uma diferença. Escutar e ouvir tem diferença. Às vezes a gente escuta. Escutar é quando você escuta um barulho, sabe? Escutar é simplesmente, agora ouvir é quando você para e processa aquilo que está passando e você deixa no seu coração e você decide obedecer. Muitas vezes nós só escutamos alguma coisa, entra por aqui e sai por aqui. Já ouviu essa? Entra por aqui e sai por aqui. Quantas pregações você já ouviu por ano? Quantas palavras dizendo do poder de Deus para transformar vidas, realidades e situações? Quantas coisas poderosas. Talvez você escutou somente, mas não ouviu. Ouvir diz respeito a você deixar com que todas as partes do seu ser, o seu coração, a sua mente e tudo possa convergir para aquilo que Deus está falando. E aí você propõe a ação. Nós precisamos aprender a ouvir mais a Deus, ouvir mais a Deus, ouvir mais aquilo que Ele está falando por meio dos seus profetas. Sabe, hoje você está aqui e eu espero que você não esteja só escutando. Não é perto, não é, parece que Pinhais é logo ali, mas mesmo domingo eu estava me perguntando como que é durante a semana esse trânsito aqui. E mesmo no domingo é uma horinha para vir de lá aqui. Você está entendendo? Eu não vim aqui brincar não, irmãos. Eu vim aqui profetizar. Eu não vim aqui por acaso, não. O Senhor me enviou aqui nesse lugar para profetizar a vida sobre a sua vida, profetizar a vida sobre o seu vale de ossos secos, profetizar o Espírito sobre o seu... Mas você precisa colaborar, você precisa ouvir aquilo que Deus está ministrando à sua vida e o seu coração, sabe? É importantíssimo você entender, e eu quero que você entenda. Eu não sei qual a realidade, qual a circunstância que você está passando aqui hoje, mas eu quero declarar que a experiência que
que você está passando é de vida e não de morte. É para vida e não para morte. Toma posse disso. Se é uma cura que você precisa, recebe na sua vida. É para vida e não para morte. Talvez você está passando por uma situação muito difícil. Hoje o poder de Deus te invade. Você precisa, pela fé, acessar esse território da promessa de Deus para a sua vida e para o seu ministério. O seu ministério não vai morrer, o seu chamado não vai morrer, as promessas de Deus não vão morrer, porque eu estou aqui dizendo a você: profetiza o Espírito de Deus sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Sim, é isso que Deus está aqui neste lugar dizendo. A experiência que você está passando é para a vida e não para a morte. Deus está conduzindo a sua história de dor para transformar numa história de superação. Deus permite que a gente passe por algumas circunstâncias difíceis com dois objetivos. O primeiro deles é para que nós possamos ter um coração mais compassivo e podemos nos colocar no lugar daqueles que sofrem também, saber pelo que eles estão passando. Porque às vezes, se a gente não passar pelo vale que eles estão passando, a gente não consegue ter a compaixão e saber pelo que essas pessoas estão passando também. Às vezes você pergunta assim: por que eu tive essa crise no meu casamento? É porque se você não tivesse, você não saberia como ajudar alguém que está passando pela mesma crise que você passou um dia. Talvez você, tantas outras circunstâncias que eu poderia dizer por que eu estou passando por essa circunstância na minha família. Talvez é porque você não saberia passar, porque talvez você tenha sido um fariseu, um hipócrita, muitas vezes julgando e até mesmo condenando pessoas pela forma como eles agiram nos seus momentos de dor, nos seus momentos de pressão. Mas Deus está querendo mudar a sua mentalidade, trazer compaixão ao seu coração, misericórdia, dar a você ferramentas para que você possa dizer para as pessoas assim: eu sei porque a dor que você está passando, eu sei, eu já vivi o que você está vivendo, então eu sei dizer para você que o que Deus pode fazer. Então essa é a primeira razão e um primeiro motivo que você precisa entender. Muitas vezes eu perguntei a Deus por quê, mas Ele me ensinou a começar a perguntar para quê. Todas as vezes que eu passo por alguma circunstância, eu faço uma avaliação no meu comportamento, mas eu pergunto: qual é o propósito? Qual é o propósito? Sabe, eu já vivi algumas situações que eu entendo, fala: Deus, foi doloroso, foi difícil, mas hoje eu tenho as chaves, eu tenho as ferramentas, eu posso dar essas chaves na mão de pessoas que podem mudar o destino delas em várias áreas da sua vida. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é porque Deus quer te dar um testemunho. Deus quer te dar um testemunho. Deus quer que você conte para todos o que Ele fez em você. E o que Ele fez em você, Ele pode também fazer nas pessoas. Sempre use o seu testemunho e diz assim: o que Deus fez em mim, Ele também pode fazer em ti. O que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Porque Deus não tem filhos prediletos. Sabe, está na hora de você começar a agradecer pelas provas, pelas lutas. Está na hora de você falar: Deus, eu aprendi, eu passei por esse vale, eu aprendi, agora eu vou começar a testemunhar e falar o que o Senhor fez no meu casamento. Eu vou falar o que o Senhor fez quando eu estava num vale de enfermidade. Eu vou falar o que o Senhor fez quando eu passei por uma experiência de luto e superei. Eu vou falar o que o Senhor fez quando eu passei por uma circunstância ministerial que parecia que tudo ia acabar, e hoje eu vejo a mão do Senhor produzindo tantas coisas poderosas na minha vida. Deus permite que você passe por um vale de ossos secos para que você possa ajudar as pessoas que estão passando por esse vale. É o primeiro objetivo. O segundo é para que você tenha um testemunho de superação, de milagres, que revele quem é o seu Deus, que revele qual é o poder do seu Deus. Sim, é essa palavra de Deus para a sua vida. Para encontrar a esperança de um futuro vitorioso, foque na promessa e não na realidade. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, farei o espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Vida. Não foque nos ossos, foque nas promessas. Foque na vida.
Não foque nos ossos, foque na vida. Foque no que Deus está falando, foque no que Deus está dizendo. Os ossos representam o que não aconteceu. Os ossos representam os erros. Os ossos na nossa vida representam os pecados. Os ossos representam as frustrações. Mas eu quero dizer para você, se você olhar para as frustrações, para o pecado, para os problemas, para as decepções, para os fracassos, você não vai sair do lugar que você está, porque você vai sentir um fracassado, você vai sentir um pecador, você vai achar que não tem direito a nada, que você realmente vai ter que pagar por tudo aquilo. Agora, quando você foca no que Deus diz a respeito do seu futuro e na promessa que você tem, você cai de joelhos diante de Deus e diz: Senhor, apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar das minhas fraquezas, apesar de tudo errado que eu fiz no passado, eu tenho promessas sobre a minha vida e eu me agarro a essas promessas e vou me santificar para que elas se cumpram na minha vida. E para isso eu preciso do Espírito na minha vida, eu preciso manifestar o fruto do Espírito de Gálatas 5. Eu preciso realmente do Senhor na minha vida, então eu foco na promessa. Então, irmão, eu quero dizer para você, se você quiser olhar para tudo de errado que tem na sua vida, você não vai alcançar a promessa de Deus. Você tem que olhar que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Toda acusação que o diabo vier para a sua vida, faz igual Lutero fez. Quando Lutero teve uma experiência espiritual, que o próprio diabo, os demônios apareceram para ele, e lá com uma lista de pecado para ele disse assim: ainda tem mais algum aí, eu acho, não é só isso não. Aí o diabo deu um jeito, arrumou mais alguma coisa, agora falou: pega esse negócio aí, escreve embaixo aí: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Sabe, nós precisamos muitas vezes, ao invés de ficar amedrontado e se diminuindo diante do pecado, e falou: diabo, eu não nego que cometi todas essas coisas erradas, mas eu sou uma pessoa arrependida, mudada. O sangue de Jesus Cristo é capaz de fazer com que as minhas vestes sujas estejam lavadas, e eu tenho vestes brancas, e hoje eu sou nova criatura, e eu vivo em Jesus, eu vivo pelas promessas que Ele tem para mim, porque teus pecados do passado foram perdoados, o do presente já foram perdoados, do futuro estão perdoados. Isso não significa que você vai mergulhar e viver uma vida de pecado. Significa que mesmo que, ainda que, como o apóstolo João diz: filhinhos, não é para vocês pecar, mas se pecar, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo o pecado. É importante a gente entender isso. Nós não somos chamados para viver esse desafio. Cada vez mais precisamos caminhar no princípio. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Quanto menos pecado, quanto menos impedimento, porque o apóstolo Paulo diz assim, que a gente deve se livrar de tudo aquilo que está sendo impedimento para que nós possamos seguir e cumprir o propósito que Deus tem para nós. É isso que nós precisamos fazer. Mas se o diabo ainda tentar, diga para ele o que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Isso é muito importante. Então, olhar a sua realidade sem os olhos da fé é uma mentira. O verdadeiro diagnóstico para as suas realidades que você precisa ter é o diagnóstico da fé. Você tem que ler a realidade a partir da promessa que Deus tem para a sua vida, porque a profecia escreve a nossa história a partir da eternidade, não a partir do nosso passado. A profecia escreve a sua história a partir da eternidade, não a partir do seu passado. O seu passado não profetiza o seu futuro. O seu passado não profetiza o seu futuro. O que profetiza o seu futuro são as declarações de Deus sobre a sua vida. É o que Deus diz a seu respeito. O seu bote salva-vidas é a promessa que Deus tem para a sua vida. Então, quando nós esquecemos uma promessa, quando nós esquecemos da promessa, uma parte do nosso futuro deixa de existir. Presta atenção nisso. Eu estou falando para vocês sobre um futuro cheio de esperança. Deus tem um futuro cheio de esperança para você. Quando você não foca na promessa, quando você se esquece da promessa, uma parte do seu futuro deixa de existir. Então o que eu digo para você?
Quando Deus te dá uma promessa, quando você recebe uma palavra, quando você recebe o impacto de Deus, anota, irmão, grava. Sabe, eu vejo alguns irmãos que vêm para a igreja e dobram as mãos, põem a mão no bolso, que ficam olhando e as promessas liberadas, e o Senhor liberando, e o Senhor liberando. Meu irmão, grava, anota. Esses dias atrás uma realidade estava acontecendo na minha vida. Eu falo, meu Deus, parece um déjà vu. Eu me lembrei que uma vez eu estava indo para um propósito para o norte do Paraná. Quando eu cheguei ali, na saída de Curitiba, uma profeta ligou, falou, nós estamos em 2 profetas, Deus tem uma palavra para você, você tem um minutinho? Eu parei o carro com a minha esposa e eu disse para ela, botei no Viva Voz, falei para ela, começa a gravar. A gente pôs para gravar, e o Senhor começou a liberar aquelas palavras, e passaram uns 4 ou 5 anos, e uma a uma aconteceu assim, detalhadamente, exatamente do jeito que Deus tinha falado que ia acontecer, aconteceu. E quando aconteceu, eu voltei para ouvir, que eu falei, eu preciso realmente, eu criei, eu caminhei por elas, mas eu percebi que Deus mostrou aquele caminho todo. Então eu quero dizer para você aqui, isso é prático e didático. Escreve, anote, grave, medita, volta de novo. Quando a dúvida tentar bater no seu coração, fala, não, o Senhor me falou, o Senhor me prometeu, a dúvida não vai roubar a minha promessa. É importante você entender, a palavra do Senhor diz no Salmo 1:2, antes a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A gente tem que fazer, muitas vezes a gente não é animal, mas a gente tem que fazer aquilo, ruminar. A gente tem que ruminar a promessa, a gente tem que sentir ela acontecendo dentro de nós, sentir a promessa vindo dentro de nós, sabe? É importante a gente não tirar dos nossos pensamentos em todo o tempo, mesmo que o vale seja de ossos secos, mesmo que as circunstâncias ainda são desfavoráveis, mesmo que tudo diz ao contrário, mas é o caminho pela promessa. É o Deus de promessas. Deus fez promessa a Abraão e ele continuou caminhando pela promessa. Deus fez promessas a Davi e ele caminhou pela promessa. Deus fez promessas ao pastor Márcio e eu sei que ele está caminhando pelas promessas. E hoje é dia de trazer à tona de novo promessas antigas, promessas que ainda não se cumpriram, trazer de volta, sabe? É importante porque a palavra diz assim, João 1:1 diz, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Então a palavra, ela vem no princípio e depois ela se encarna, ela se manifesta, ela se materializa. Sim, guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos, guarde a promessa até que você caminhe sobre ela, guarde a promessa até que você se torne a própria promessa, até que a promessa se transforme em quem você é, em quem você visita. É importante, você não pode esquecer das promessas. Em tempos difíceis, esquecer do que Deus disse é afundar, e o único bote capaz de resgatar da tua tempestade é exatamente a promessa de Deus. Para encontrar esperança de um futuro vitorioso, coloque-se de pé e parta para a missão. Ação, irmão. Não adianta ficar, ó céus, ó lua, ó estrela, ó azar, ó isso, ó aquilo, será? Quando é que Deus vai fazer alguma coisa? Você não é mais filhote de pardal. Filhote de pardal é que fica com a boca desse tamanho no ninho, esperando a mãe ir trazer umas minhoquinhas para ele comer. Já viram pardal no ninho? A boca dele, o filhote de pardal é maior do que ele, sabe? E tem crente que tem uma boca desse tamanho para comer. Você está entendendo? Agora, mãos para fazer e pés para se movimentar na direção do trabalho. Diante disso eu quero dizer para você, hein? É importante que você olhe para aquilo que Deus está estabelecendo para a sua vida. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, coloque-se de pé e parta para a missão. Olha que Ezequiel, no versículo 10 do capítulo que lemos, diz: eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e eles puseram-se de pé, e era como um exército enorme. Você está pronto para ver o seu lugar de dor se transformar em um ministério? O
perguntar de novo: você está pronto para ver o seu lugar de dor se transformar num ministério? Sabe, é exatamente isso que Deus quer trabalhar conosco nesse tempo. Deus está chamando você para receber Ele no seu coração, a palavra dEle na sua mente e no seu coração. E Deus está chamando hoje você para se colocar de pé, para cumprir a missão. Talvez você recebeu a revelação quando você estava numa madrugada de oração, mas quando o sol raiar, você precisa se posicionar e ir para fazer com que aquela palavra se cumpra. Sabe, às vezes Deus tem te dado e mostrado pessoas as quais estão no meio de alguma necessidade. Não liga para o pastor e fala: pastor, vai lá atender o fulano de tal. Não, liga para o pastor. Se você não tiver o telefone, fala: dá para passar o telefone do fulano de tal, porque eu tenho uma palavra de Deus para liberar a vida dele. Dá para me passar o endereço, porque o que Deus mostrou aqui é o caos. De repente você não espera para ver, já vai com uma cesta básica, já vai com uma nota de 200 no bolso, já vai com algo que Deus mandou fazer, já faz, não promete, não faz, vai lá e compra o que Deus mandou comprar e faz. É uma dica para você: quando você for levar uma cesta básica para alguém, leve, irmão, 1 quilo de bife, leva um frango, leva 1 quilo de linguiça, que arroz e feijão quase todo brasileiro consegue. Uma farinha para fazer às vezes uma polenta, quase todo mundo consegue. Agora, às vezes a pessoa que está lá, ela está precisando de proteína, energia, está precisando de um saborzinho diferente. Está comigo, irmão? Eu sei que Deus já falou com alguém aí. Eu sei que segunda-feira, essa semana, tem gente que vai sair aí para o açougue e comprar umas carninhas para levar para alguém aí. Não faz igual pessoas que prometem picanha e depois quer entregar carne de soja. Você pode fazer. Eu sei que a maioria de vocês aqui hoje comeu o que quis comer, porque Deus está cuidando de vocês. Mas tem gente aí sofrendo, passando por necessidade. Eu estou falando para vocês que é algo que eu faço. Estão entendendo? Sabe? Às vezes há algumas circunstâncias, alguém fala: pastora, minha esposa cuida da parte social da igreja, fulano de tal está precisando de uma cesta básica. E às vezes a cesta básica está lá, é fácil. Eu abro o meu freezer ou o meu congelador e pergunto: Senhor, o que é para dar? O que é para enviar? Esses tempos atrás o Senhor falou assim: vai lá no mercado e compra porcaria. As crianças daquela irmã estão precisando de porcaria. E eu comprei batata frita, danoninho e não sei o que. Porcaria, irmão. Bolacha recheada. Está comigo, irmão? O vale de ossos secos, a gente profetiza fazendo. Sobre o Espírito de Deus vai mover você. Você é a resposta. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, só para não perder o costume: você é a resposta. Sabe, cutuca ele, cutuca ela e fala assim: você é a resposta. Então, irmão, não aparece só com a cesta básica não. Vai com a cesta básica mais alguma coisa. Sabe, quem sabe, são tantas coisas lá nós temos algumas realidades lá no bairro social que a gente tem. A maioria das pessoas não tem banheiro, não tem chuveiro, às vezes não tem água encanada, às vezes tem que ir na casa do vizinho para tomar banho. Esse tempo atrás tinha uma família lá que tinha, não sei se 5 ou 6 crianças. Sabe onde eles iam tomar banho? No banheiro de um bar. Tinha umas meninas, adolescentes, coisa e tal. Aonde que ia tomar banho? No banheiro de um bar. E essa exposição, pastor, o que gera? E como que é essas realidades? Então, de vez em quando Deus vem assim, eu não sei quando é que eu vou conseguir fazer, mas eu tenho uma visão profética assim de um banheiro pré-moldado, um banheiro assim de 1,5 por 1,5, tipo de apartamento assim pré-moldado, com uma caixa de água em cima, com o banheiro pronto embaixo, tudo prontinho, pré-moldado, com porta, bacio, chuveiro e tal. E o Senhor me mostra assim um guindaste passando por cima assim, e colocando, instalando um lugar, só metendo a água e colocando para o esgoto, ou sei lá, para a fossa séptica. Eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas quando a minha esposa conta das realidades lá do bairro, eu falo: meu Deus do céu. Ela assim: mas por que você preocupa com banheiro? Sabe por quê, irmãos? Eu viajo um monte. Se é uma coisa que eu tenho dificuldade é com banheiro, até de hotel. Em todo lugar eu fico com a saudade do banheiro lá de casa. É verdade. Essa aqui sabe, às vezes eu passo assim: oi. Onde você vai? No meu banheiro, no meu vazio. Que bobice, né, irmão? Nós estamos falando de coisa profética aqui.
Mas profeta tem essas coisas. Eu quero que você entenda assim, a gente precisa entender que há muitas necessidades que você é a resposta, você é a resposta, você é a resposta. Começa a perguntar como que a sua empresa pode ser a resposta, como que no dom que Deus te deu, às vezes Deus deu dons e talentos para você, você é a resposta. E ser profeta num vale de ossos secos, muitas vezes é usar os dons, os talentos que Deus nos deu para fazer isso. O que nós precisamos entender é o seguinte, é que os mercenários lutam por uma ambição, o exército luta por uma visão. E é isso que Deus tem para nós. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles estão dizendo: nossos ossos secaram, nossa esperança se foi, nós fomos exterminados. Mas hoje eu quero dizer para você, a sua esperança de que algo bom vai acontecer está mudando para melhor. Deus está dizendo: vai acontecer algo bom na sua vida. Agora diga aí você mesmo: vai acontecer algo bom na minha vida. Declara isso como... Agora fala para 3 pessoas aí: vai acontecer algo bom na sua vida, algo de Deus na sua vida. Sabe? E se eu fosse você, eu dizia assim: eu recebo, sim, amém, eu entro em concordância com essa palavra sobre a minha vida, porque essa é a palavra de Deus. Coloque-se em pé e parta para a missão. Faz o que Deus está mandando fazer. O seu passado não chegou perto do que Deus vai fazer no seu futuro. Vai ser grande, poderoso, extraordinário. E eu quero dizer para você que pessoas feridas não lutam, só pessoas curadas. E é por isso que hoje Deus está trazendo cura sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre as suas memórias, sobre as suas realidades, porque pessoas feridas não lutam, pessoas feridas desistem. Agora pessoas curadas, saudáveis, vencem as batalhas que estão diante de você. Coloque-se em pé em nome de Jesus. O vale de ossos secos deixou de ser um lugar de desistência e se tornou um quartel-general. Faça do seu lugar de desistência um quartel-general. Faça do seu lugar de abandono um lugar onde você espera o propósito de Deus acontecer na sua vida. Eu creio que Deus está mudando a atmosfera e o ambiente do lugar onde você está. A partir dessa atmosfera de fé, de autoridade, de milagres, de favor, Deus está mudando a atmosfera do lugar onde você está plantado. Eu quero declarar e profetizar que você vai chegar na sua casa e você vai sentir que algo diferente está acontecendo na sua casa, que você vai chegar no seu trabalho amanhã, você vai perceber que algo diferente está acontecendo no seu trabalho. Você vai chegar lá e as pessoas vão olhar para você e vão parecer que estão vendo um fantasma, porque eles estão vendo uma glória de Deus diferente sobre a sua vida. Esse ano de 2023 é um ano de milagres, é um ano de favor, é um ano realmente de seguir firme debaixo do propósito. Mas você tem que se levantar e ir para o embate. Você tem que sair desse lugar de prostração, desse lugar de dor, porque o lugar da sua humilhação será o mesmo lugar da sua exaltação, da sua honra, dos privilégios, daquilo que Deus vai fazer. Porque quando você for honrado, é o nome de Deus que vai estar sendo glorificado, é Ele que vai estar sendo honrado, porque apesar de você, Ele vai fazer grandes coisas em você e produzir coisas poderosas na sua vida e no seu coração. Nesta noite o Senhor está tirando muitas pessoas do lugar da desistência e colocando no lugar de ser resposta. Se essa palavra falou com você, está falando com você, e você tem liberdade, vem aqui para o altar para a gente orar junto. Levante-se e posicione e diz: eu saio do lugar da desistência e vou para o lugar de ser resposta. Se essa palavra fala com você, vem aqui para o altar. Eu quero orar junto com você, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre o seu ministério, eu quero dizer que os
Deus está tirando você do seu lugar de desistência para posicionar você num lugar de vitória. E é esse tempo que o Senhor diz: profetiza. E eu quero profetizar o Espírito de Deus sobre você, o Espírito de Deus sobre essa igreja, o Espírito de Deus sobre os líderes desta igreja. Eu quero profetizar e declarar sobre a vossa vida que Ele vai abrir os túmulos, tirar dos túmulos, dar vida aos ossos, dar vida de Deus, vida do Espírito, vida debaixo do sobrenatural. Cada um aqui tem um desafio, e a promessa de Deus é: eu vou fazer uma aliança de paz, eu vou fazer uma aliança eterna, eu firmarei, multiplicarei, colocarei o meu santuário no meio deles para sempre, serão a minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Prepare-se, porque está vindo um novo nível de intimidade, está vindo um novo nível de experiência, está vindo um novo nível de visitação, está vindo um novo nível de ânimo sobre este lugar, sobre esta igreja. A atmosfera dos céus está sobre este lugar. Eu profetizo, Senhor, conforme a palavra, que o Senhor tem liberado novos começos sobre este lugar, sobre o ministério, sobre as famílias. Eu profetizo vida de Deus. Eu profetizo agora e declaro: ossos, venham, voltem a viver. Ossos, tenham vida. Eu profetizo: receba o Espírito de Deus, receba a vida de Deus, receba o milagre de Deus, receba a cura dos traumas, a cura das memórias, a cura das dores, a cura de um passado. Seja destravado agora em nome do Senhor. O Senhor te tira do seu passado e te coloca agora para o futuro. Promoção é uma palavra de Deus para a sua vida. Ele quer te promover, Ele quer promover você. Pai, em nome do Senhor, nós cremos verdadeiramente na promessa do Senhor. Eu estou queimando em Ti, Deus. Eu creio verdadeiramente que os céus estão abertos sobre este lugar, a palavra profética sendo ativada sobre este lugar. O Senhor está dando destino para as palavras recebidas. O Senhor está ativando dons, chamados, ministérios. O Senhor está curando, oh Deus, todo sentimento de fracasso, todo sentimento, oh Deus, de que as coisas não iriam poder acontecer. Tudo é possível. Enche esses corações de fé, de esperança. Sim, Deus, a Tua provisão eu declaro agora. Um tempo de presença, um tempo de intimidade, um tempo de conquista, um tempo de prosperidade, um tempo de ampliação dos territórios, ampliação das tendas. Oh Senhor, que venham de volta aqueles que se foram e que venham novos, cheios de vida, cheios de esperança. Senhor, eu oro pela cura das raízes agora, das raízes, para que o tronco esteja curado, para que as folhas sejam frondosas, para que venham, ó Deus querido, toda a florada, e para que venha a frutificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo Senhor eu declaro a bênção e o favor. Amém e amém. Só Tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu queira estar. Só Tu tens as palavras de vida. Estou aqui. Vamos orar com esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente, os líderes, pastores. Irmãos, vamos orar, vamos interceder por quem veio à frente. Se coloque ao lado de alguém. Comece hoje a fazer do seu lugar de dor, lugar de transformação,
Venha orar por alguém, venha ministrar sobre a vida de alguém. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tem as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tem as palavras de vida. E eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer que eu te amo, que eu sou seu, que eu sou seu, que eu sou seu. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Sim, Deus, obrigado por essa palavra. E como oramos antes dela ser compartilhada, que essa semente encontre em cada um de nós a terra boa, o terreno fértil, e que ela produza em nós e gere também através de nós os frutos para qual foi lançada da parte do Senhor nessa noite. Que essa palavra produza frutos que nos abençoem e que nos façam bênção, que nos edifiquem e nos conduzam a cooperar na edificação do seu corpo, da sua igreja. Que esses frutos tragam
expressões de louvor, ação de graças, honra e glórias ao teu nome. Bendito seja. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor.